Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Provérbios. É aquele livrozinho que está depois do livro de Salmos. Para você poder achar o livro de Salmos é fácil. Calcule o meio da Bíblia que você, quando abre, você acha. Está bem ali no meio. E depois do livro de Salmos vem o livro de Provérbios. Provérbio de Salomão. É o Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Provérbios 19, 2. Quem já achou, diga amém. Já acharam? Está escrito ali, eu acho, né? Diz assim. Eu vou ler na minha tradução, que eu acho melhor, tá bom? Diz o seguinte, a minha tradução é mais compreensível, acho que a de vocês também. É a Revista e Corrigida, diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Amém? Como é que está aí? De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Porque essa aqui é uma tradução na linguagem de hoje, né? Podemos assentar. Mas a tradução que eu estou lendo aqui é essa aqui. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado, diz aqui a Bíblia. Eu quero, nesta tarde, conversar com vocês. Quero falar com vocês sobre entrar errado. Amém? Alguém aqui já entrou errado em alguma coisa, alguma vez na vida? Ixi, todo mundo, né? De vez em quando a gente entra errado assim. Quando você entra errado, você tem constrangimento, às vezes cria situações, gera dificuldades e nos atrapalha. E o que eu quero conversar com vocês é exatamente o que nós podemos observar nos ensinamentos de Deus, é que nós queremos sempre sermos abençoados. Se nós tivéssemos a chance de encontrarmos com Jesus hoje e sabermos que Ele estaria bem na península agora, lá no Espigão Costeiro, nós íamos lá, inevitavelmente levaríamos uma listazinha de pedido para poder pedir alguma coisa para Ele, alguma coisa que nós sabemos que só Ele pode resolver. E geralmente esse pedir para nós é alguma coisa que nos impulsiona sempre. Sempre nós estamos impulsionados a pedir, a querer alguma coisa. Eu quero nesta tarde conversar com você como é que é a visão de Deus com respeito a essa relação conosco de pedir. Geralmente, nós pensamos que nós podemos chegar e sempre termos uma listazinha e falarmos para Deus: estou precisando disso. E parece assim que isso no automático Deus vai dizer: bem, eu vou atender você. Mas eu quero dizer para você que todo pedido que você faz para Deus, esse pedido é trabalhado pelo próprio Deus. É uma análise muito profunda do próprio Deus. E a primeira coisa que Deus tenta fazer é descobrir por que você está pedindo aquilo. E se é alguma coisa que te dá desconforto ou te gera problemas, Deus com certeza vai querer saber por que aquilo que está acontecendo. E se você realmente não tem nenhuma participação na existência daquela situação ou daquela dificuldade que você enfrenta. Quando Ele percebe que a situação existe, e que se Ele der a bênção, os problemas vão continuar e vão ser reconstruídos, Ele simplesmente entende que no lugar de dar uma bênção para você, Ele precisa primeiramente trabalhar com você, agir em você, e agindo em você, Ele vai exatamente neutralizar aqueles pontos que existem em você, que talvez sejam os construtores da própria dificuldade que você enfrenta, e dessa preparação simplesmente Ele vai tirar de você a possibilidade de fazer de você um construtor dos seus próprios problemas. Eu digo assim para você porque geralmente, quando se trata de problema, desde os tempos mais antigos, nós só conseguimos reconhecer uma coisa: que nós não somos culpados de nada, que nós não temos responsabilidade nas coisas que estão acontecendo, e a nossa visão fica unicamente voltada para o nosso interesse, para o nosso bem-estar, e nós não conseguimos nos situar e sabermos, na verdade, qual é a nossa posição dentro daquele contexto todo de dificuldade, para poder percebermos a necessidade de reagirmos diferente ou de tomarmos atitudes diferentes.
Sempre nós temos alguma pontinha de responsabilidade das questões. Salomão, que era um homem extremamente sábio, ele foi aprendendo com a própria vida coisinhas simples que ele entendia que geravam dificuldades para ele. Ele, por ser um homem que tinha sabedoria, a capacidade de perceber as coisas e de poder analisá-las de uma forma que o favorecesse, ele começou a perceber que existem algumas situações bem pontuais na nossa própria vida que às vezes são os geradores dos nossos próprios problemas. Às vezes é a nossa falta de paciência, muitas vezes é a nossa falta de refletir nas coisas. E essa falta, incapacidade de refletirmos antes de uma atitude tomada, antes de uma posição tomada, nos leva a uma situação de precipitação. Às vezes somos precipitados. A precipitação nos leva às situações que nos arrependemos depois. Coisas que você olha para trás e disse: se fosse hoje eu não tomaria essa atitude, se fosse hoje eu não agiria assim. Mas de repente você já agiu, você já está dentro de toda uma situação que envolve você, você não tem mais volta, porque a precipitação já levou você a uma atitude impensada, a uma atitude precipitada, a uma atitude que está te gerando desconforto e problemas agora dos quais você pretende sair. E por conta disso ele entendeu que a precipitação nos gera, ou nos causa, ou nos faz pecar. Por isso que ele falou aquilo. Nos faz pecar exatamente porque nos coloca em situações que às vezes não atinge somente a gente, atinge outras pessoas exatamente por conta dessa precipitação, por conta de entrar errado nas coisas, de entrar da maneira errada, sem refletir, sem pensar. Aí nós vamos construindo as situações. Deus, quando Ele percebe isso em nós, percebe que nós somos os construtores das nossas próprias dificuldades, Ele entende que antes de dar resposta a qualquer pedido, Ele vai ter que trabalhar na nossa vida, unicamente porque Ele entende que nós estamos tendo necessidade de sermos trabalhados em muitas coisas que nos deformam, que nos complicam e que nos dificultam. Uma certa vez eu li uma história que eu achei essa história super interessante. A história era dizia o seguinte, que existia uma mulher que ela tinha uma dificuldade tremenda de relacionamento com a sua sogra. E ela era uma chinesa. E ela não conseguia se entender com a sogra dela de maneira alguma. Era uma situação muito extremada, as duas. Elas brigavam muito, elas viviam no confronto constante. E aquela nora, já não aguentando mais, o nome dela era Lili. Ela disse: eu tenho que resolver esse problema. Eu acho que a única maneira que eu tenho para poder resolver definitivamente esse problema com a minha sogra é matando ela. Eu tenho que matá-la. Para vocês verem a que ponto estava a dificuldade daquela convivência, daquele relacionamento. E ela pensou: mas como eu vou matá-la sem não ser presa? E ela começou a pensar como ela faria aquilo para poder se livrar definitivamente da sogra, na qual não havia mais entendimento e elas estavam simplesmente se desgastando muito, se arranhando muito por conta de problemas entre as duas. E ela teve uma ideia. Ela foi procurar o senhor Wang, que era um homem que vendia ervas. Ela chegou com esse senhor Wang e disse: senhor Wang, eu quero que o senhor compactue comigo de uma ideia que eu estou tendo. Eles eram muito amigos. E ele perguntou: qual é a ideia, Lili? Ela disse: eu estou precisando matar minha sogra. Mas de uma maneira que ninguém perceba isso. Ele pegou, foi e disse: pois é, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para você uma série de ervas que você vai ministrar no alimento dela.
Só que para você poder ministrar essas ervas no alimento dela, você vai ter que cuidar dela, você vai ter que levar o alimento para ela, e de uma forma que ninguém perceba, você vai ministrando aos poucos essas ervas que eu vou passar para você, em tudo aquilo que ela come, em tudo aquilo que ela bebe, e você vai ter que procurar ser com ela exatamente uma pessoa amável, totalmente diferente, exatamente para poder não despertar suspeita quando ela vier sucumbir. Na hora que ela cair morta, você não vai ser suspeita de alguma coisa, vai se entender que a morte dela foi por qualquer outra razão muito natural e que você não tem participação nesse assassinato. Ela disse: fechado, eu quero fazer isso aí. E o que ela fez? Ela pegou, foi, levou aquele monte de erva para casa, e chegando em casa ela começou o projeto de matar a própria sogra. Ela decidiu então que todo dia de manhã ela ia levar o café para a sogra da cama. Ela ia levar o café para a sogra, por quê? Porque ela precisava ministrar as ervas. Ela ia, pegava aquelas ervas que o Sr. Wang deu, ela ministrava no suco, colocava um pouquinho no suco, colocava um pouquinho no leite, um pouquinho no café, ela enchia de erva e levava para a sogra dela. E para não despertar suspeita, ela chegava lá e dizia: ô sogrinha querida, eu vim trazer aqui o seu café da cama. E levava o café na cama, a sogra comia, tomava aquele café gostoso, ministrado com mais ervas. Chegava na hora do almoço, ela dizia: minha sogra, eu faço questão de servir o almoço para a senhora. Ela precisava fazer isso, porque ela precisava separar um pouco e colocar as ervas que ela precisava colocar dentro do alimento que ela dava. E no almoço ela preparava, ia colocando a erva e dava o almoço, colocava na comida a erva. E ela foi, durante meses, ela foi exatamente tendo essa atitude com a sogra, uma atitude muito falsa, exatamente para que não pudesse despertar suspeita para as pessoas da família ou no momento em que a sogra viesse a morrer. E conta a história que, com o passar do tempo, ela descobriu que ela tinha uma sogra maravilhosa, que a mulher estava correspondendo toda aquela atitude afetuosa, aquela atitude de carinho, de compreensão e de cuidado. A sogra começou a corresponder para ela exatamente aquilo. Começou a ser paciente com ela do mesmo jeito, já não havia mais briga entre elas, e ela começou a perceber que a convivência havia mudado radicalmente e que havia nelas agora um entendimento tão forte que ela começou a dizer: poxa, como que eu não percebi que essa mulher era uma mulher tão maravilhosa? Ela entrou em desespero, porque ela sabia que a sogra estava morrendo aos poucos, exatamente porque ela estava ministrando aquelas ervas que foram passadas exatamente pelo chinês que vendia as ervas e que acertou com ela exatamente a forma de envenenar a sogra. Ela voltou às pressas lá com o Sr. Wang e disse: Sr. Wang, eu preciso conversar com o senhor. Ele disse: o que foi que houve, Lili? Eu não quero mais que a minha sogra morra. Ela é uma pessoa maravilhosa. Nós estamos nos entendendo muito bem. Nós conversamos, nos tornamos amigas inseparáveis, muito próximas, e agora eu estou extremamente preocupada porque há meses eu venho ministrando exatamente como o Senhor mandou essas ervas no alimento dela. Ele parou e disse: Lili, fica tranquila, disse ele, porque o que eu dei para você foi vitamina, disse ele. Isso quer dizer que ela está mais forte do que antes. Qual é o moral dessa história? É que às vezes nós culpamos as pessoas pelas coisas, mas que nós estamos recebendo exatamente aquilo que nós estamos dando. Mas a grande questão dentro dessa situação toda é que a gente nunca vê, a gente nunca percebe que nós não estamos dando aquilo que queremos receber. E pelo fato de não estarmos dando aquilo que queremos receber, nós resolvemos simplesmente administrar as nossas ações e as nossas atitudes sob pressão, e às vezes chegamos diante de Deus e queremos que Deus resolva problemas que primeiro precisam serem resolvidos na gente. Problemas que primeiro
precisam ser resolvidos internamente, porque muitas vezes os problemas estão ali alimentados exatamente por uma série de atitudes essas que acabam construindo verdadeiras dificuldades, por conta da nossa precipitação, por conta da nossa impaciência, por conta da nossa forma de reagir diante das coisas, e nós então vamos ficando simplesmente uma pessoa que só vamos construindo as dificuldades. Salomão, ele sabia dessas coisas. Ele sabia que a transformação tem que começar na gente. Coisas que nós não reconhecemos em nós, coisas que nós não admitimos em nós, mas que nós só conseguimos enxergar como responsabilidade do outro, sendo o outro o grande responsável por tudo aquilo. E por conta dessa situação, nós ficamos pedindo para Deus de uma maneira errada, porque diz a Bíblia que às vezes nós oramos errado e pedimos mal, diz a palavra de Deus lá no livro de Tiago. É a forma que você às vezes, que eu ou que nós pedimos mal, é quando a situação, dentro de todo o contexto daquilo que falamos ou que pedimos, não está diretamente ligado àquilo que nós analisamos ou chegamos simplesmente a encontrar a responsabilidade ou apontarmos a responsabilidade, quando na verdade essa responsabilidade está em nós, que nós não estamos conseguindo ver e conseguimos simplesmente fazer pedidos errados para Deus. Por quê? Porque a bênção de Deus não vai se configurar por aquele processo que nós imaginamos, mas ela tem uma outra forma de se configurar pelo local errado, ou pelo meio certo, melhor dizendo, unicamente para poder dar solução a coisas. Você lê a Bíblia, você percebe que Deus luta para tentar nos mudar em muitas coisas. Deus luta para tentar nos mudar em muitas coisas. E essa questão relacionada com a precipitação é uma das coisas que nós temos às vezes. Quase que inconscientemente nós somos precipitados. Até para pedir as coisas para Deus. Nós chegamos diante de Deus, Senhor, eu quero isso. E quando alguém dizer, mas é melhor você perguntar se é a vontade de Deus. A pessoa vai, ele não gosta de perguntar se for da tua vontade, porque na verdade aquilo que ele quer é o que ele quer. Porque às vezes na cabeça dele, só o fato de imaginar que o que ele está querendo não é o que Deus quer, ele já fica desestimulado de pedir alguma coisa para Deus. Por quê? Porque tem que ser do jeito dele. Nessa nossa vida com Deus, nessa nossa relação com Deus, as coisas não se configuram do nosso jeito. Não é do meu jeito, não é do teu jeito. Não é do nosso jeito. Se nós queremos nos relacionar com Deus e recebemos dele os benefícios que ele tem para nos dar, nós temos então que estarmos submetidos. Por quê? Porque as coisas vão ser do jeito dele. Diga glória a Deus. Por que tem que ser do jeito dele? Porque ele tem uma capacidade de avaliação melhor do que a sua. Ele tem como enxergar as coisas num futuro mais distante. Ele tem como perceber para você como é que vai ser o amanhã, quando você só tem a capacidade de perceber o agora. Como é que você sabe se aquilo é o melhor para você, se você não tem nenhuma capacidade de poder enxergar o amanhã? Como é então que você, fundamentado numa insegurança, de incerteza, de não ter segurança nem o conhecimento do amanhã, você vai se precipitar dentro de uma situação? Você vai agir sem pensar, você vai agir sem refletir. E quando você age sem refletir, quando você age sem analisar, quando você age precipitado, quando você entra errado, você se torna o principal responsável de tudo aquilo que for difícil para você lá na frente. Por quê? Porque você assumiu riscos. É necessário então que você comece a ter uma outra forma de lidar com Deus e a maneira dele poder agir nas nossas vidas com respeito a essas questões. Aprender e a saber que a maneira correta de agir é da forma como o próprio Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, quando ele mandou nós orarmos assim: que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Essas palavras, elas não estão só com
Não são palavras que estão aí com efeito alegórico, somente para poder florear o que você diz, mas para fazer nós entendermos a soberania de Deus na nossa própria vida e percebermos que a vontade dele é relevante em qualquer situação, em qualquer questão. E quando a vontade dele torna-se relevante em nossas vidas, nós não nos precipitamos, nós não agimos sem refletir, exatamente porque ele tem controle das coisas, e se ele tem controle das coisas, ele não erra quando te projeta em uma direção, ele não erra quando te projeta a uma situação, ele sabe o que está fazendo, por quê? Porque a vontade dele, o controle dele, não deixa você entrar errado em situação nenhuma. Não deixa. E nesta noite, eu quero que você pegue exatamente essa palavra sábia de Salomão. E vocês sabem que Salomão era um homem muito sábio. E a sabedoria são para poucos. A sabedoria é a capacidade de decidir certo. A sabedoria é a capacidade de escolher certo. E o que é pior dentro dessa situação toda, que sabedoria você não encontra no colégio, sabedoria você não consegue na faculdade, sabedoria você não consegue quando faz doutorado, porque diz a Bíblia que sabedoria só quem pode dar é Deus. Sabe o que é que diz a Bíblia? Se alguém sente falta de sabedoria, que peça para Deus. Que peça para Deus. Porque a sabedoria que Deus dá para você, segundo a própria Bíblia, capacita você e dá a você condições de minimizar os seus problemas, de diminuir drasticamente as suas dificuldades. Porque a maioria dos problemas que nós, seres humanos, enfrentamos estão diretamente ligados a isso. Precipitação, impaciência, orgulho, incapacidade de ouvir, mas de tomar as decisões da maneira como somos levados pelas nossas próprias emoções, sem deixar a razão prevalecer dentro das escolhas e das decisões que estamos tomando. Porque para entrar certo, você tem que tomar muito cuidado com as suas emoções. O ser humano é 95% emoção. 95% emoção e 5% razão. Para puxar esses 5% da razão, para poder realmente agir sem precipitação, tem que ter a ajuda de Deus, senão você é levado pelo seu emocional. E quando é levado pelo seu emocional, quando você vê, você perceber, você já foi enganado pelas suas emoções. E como tem gente enganado pelas suas emoções? Hoje a internet está aí, sendo usada para enganar pessoas. E muitas pessoas. Pessoas que chegam a se emocionar, que chegam a se levar pela emoção, que se envolvem em relacionamentos e depois são lesados. Está cheio de história, por quê? Porque as pessoas sempre se precipitando e deixando a emoção prevalecer numa série de coisas. Mas desta tarde, Deus me mandou falar isso para vocês. Dizer para você, para que você evite ser precipitado. E sabendo que tem determinadas bênçãos que Ele vai dar quando você mudar uma série de coisas. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa está, meu Deus, abençoa a minha vida financeira, Deus. Abençoa a minha vida financeira, Deus. Faz com que eu ganhe mais dinheiro, e às vezes ele não está ganhando pouco, e ele está querendo mais porque não está dando para resolver o problema dele. Está pedindo errado, a oração tem motivação errada, porque a primeira coisa que ele precisa pedir para Deus é o seguinte: Deus, segura a minha compulsão, me liberta da minha compulsão, não faz eu gastar com aquilo que eu não preciso e tal, e Deus vai poder educar você para que você não complique a sua própria vida, mas às vezes nós achamos que a maneira de Deus resolver é de outra forma, e não é. Às vezes Deus tem que trabalhar na gente.
Porque nós somos compulsivos, nós gastamos sem precisar, e às vezes uma série de coisas que nós precisamos nos educar e que está gerando exatamente toda uma situação de dívida para nós, que faz nos tentarmos viver exatamente uma realidade financeira ou vivermos um padrão acima daquilo que podemos viver, e nós vejamos gerando toda uma dificuldade. Então pedir a bênção para que Deus dê mais não é a solução, mas a bênção está em dizer: Deus, me ensina a viver no padrão que eu tenho que viver e viver a minha realidade. E quando Deus trabalha no seu coração, na sua mente sair, essa é a forma de pedir certo, sem precipitação. Deus vai trabalhar isso para que você viva bem. Diga glória a Deus. Então deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você. Que dentro desse pedido esteja: qual é a tua vontade? O que o Senhor está vendo que precisa mudar? O que é que me atrapalha? O que é que me dificulta? O que é que tem gerado os meus problemas? O que é que tem alimentado as minhas dificuldades? E Deus, com certeza, que tem a capacidade de olhar para você e de fazer, sem dúvida alguma, um levantamento daquilo que é você, por amar você, porque ninguém conhece você com mais detalhes do que Deus. E a Bíblia diz que Ele sabe tudo, e Deus é detalhista com respeito a você. Sabe por que Ele é detalhista? Porque Ele se importa com coisas que não parecem relevantes, que você não está nem preocupado, mas Ele sabe. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Ele sabe, o que prova o quanto Ele é detalhista, o quanto Ele conhece você, o quanto Ele se preocupa com você e o quanto Ele tem interesse de que você esteja bem, se você se submeter a Ele e permitir que Ele trabalhe em você as bênçãos que você está precisando, mas que essas bênçãos sejam trabalhadas em você e por você, que as coisas aconteçam através das transformações, as mudanças que só Ele pode operar na vida de uma pessoa. Então que Deus trabalhe cada dia mais e abençoe você e faça de você uma pessoa que jamais venha agir sem refletir e que jamais venha a ser precipitado para não pecar, como nós lemos no provérbio, que ser precipitado se peca, a ponto então de jamais entrar errado nas coisas, tendo a certeza que Deus vai te dar a sabedoria e a serenidade para poder escolher certo e para poder decidir certo as questões da tua própria vida. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus ajude você no nome de Jesus. Graças a Deus.